Eu vou pedir o Miguel para colocar um louvor aqui, tá? Antes de eu começar. Então, irmãos, o assunto de hoje, né, você já imagina o que seja, né? Ressurreição. Fala sobre ressurreição. Ressurreição, vamos falar ressurreição para a vida. A gente sabe que tem duas, né? Ressurreição da vida e ressurreição do juízo, que é a segunda. Né? Vamos falar da primeira. E eu coloquei esse louvor aí, né? Que tem como não falar de ressurreição sem falar de Jesus. E por que eu decidi falar, né? Isso já está no meu coração já desde o que aconteceu. E porque isso que a ressurreição, a gente saber que a gente está aqui por isso, né? Se a gente morrer, é certo que a gente vai ressuscitar. Né? É aquilo que vencer, cara. Tem que andar como vencedor, obediente. E essas palavras que eu venho trazer hoje aqui é para quê? Para que a gente console uns aos outros com essas palavras que eu vou trazer. Console, nos encoraje e que dê conforto para a gente. Que o momento é esse, nós estamos vendo seguir. No momento, o ano passado falou para a gente não abandonar, não parar nessa caminhada por qualquer coisa, né? Então, a gente conquista. Então a vida tem um jogo, né? Esse ano também falou alguma coisa de ressurreição ali, né? E é isso aí que puxa, não, que eu estou sentindo, nós eu só vou sentir algum conforto, consolo, nós, né? Só saber que na volta do Senhor ela vai voltar. Que os mortos, eles vão ressuscitar, os que venceram. E eu creio que minha irmã venceu. Então eu venho trazer isso aqui, palavra, que está no meu coração e isso que o Senhor colocou para eu poder continuar na minha caminhada. Não só eu, né? Nós continuarmos na nossa caminhada, porque a gente não pode dizer, essa tristeza é algo que eu não vou sentir, ou que não tem como sentir, ou que isso não é uma dor muito forte, isso é uma dor muito forte. Mas só que a Escritura, ela nos conforta, nos consola, nos encoraja, falando sobre isso, sobre a ressurreição. Que a gente não tem que ser igual as pessoas aí do mundo, né? Que para eles, morreu, acabou. Para nós não, nós vamos nos encontrarmos. Todos nós, ainda que morremos, entendeu? Nós vamos morrer, esse corpo que não fica para sempre. E ainda que aconteça a morte com qualquer um de nós aqui, é por isso que a gente está aqui, em obediência, porque ainda que nós morremos fisicamente, nós vamos ressuscitar. O mundo é ignorante a respeito disso. Senhor, acho que você falou alguma coisa, né, assim. Então, ainda que o morto, né, a gente se morrer, esse corpo vai voltar para o pó mesmo, não tem como. Né? A carne aqui, esse sangue, a carne e o sangue desse corpo, ele não é eterno. Então vai acontecer a morte. A gente está sujeito a morrer nesse corpo aqui. Mas a gente tem que crer no quê? Naquilo que vai acontecer no porvir. Ainda que a gente morra, a gente vai ressurgir, irmãos. Jesus, ele ressurgiu. Ele foi o primeiro entre os mortos, ele ressuscitou. Então, se a gente creu que ele ressuscitou, que morreu e ressuscitou, nós também. Então, é nessa esperança, nessa que isso esteja ardendo no nosso coração,
para que essa tristeza não nos domine a ponto de a gente parar, né, desanimar, que como eu estava desanimado, a irmã Beth, eu acredito também que a maioria dos irmãos ali, Luciano, Miguel, a gente que, estou falando assim, eu, Beth, não quer egoísmo não, Luciano, Miguel, porque eu acho que fomos que mais que, tipo assim, eu estou falando, como tu falou, eu quero ser egoísta, eu sei que todos sofreram, mas a gente como irmãos da carne, sofremos muito mais, né? Porque a gente não vou falar muito de sofrimento, não. Eu quero falar que eu trouxe aqui para a gente, essas palavras, para a gente se sentir confortável, consolado, encorajados a continuarmos, né, na caminhada nossa. É para isso que eu trouxe essas palavras aqui. Para quem chegou agora, tá? Eu vou falar de ressurreição. Eu coloquei louvor aí, falando de Jesus, né? Que ele, perto ali da morte dele, ele foi, né, preso ali, foi açoitado, foi escarnecido, zombaram dele, morreu, mas ele ressurgiu. E ele, vamos ler Mateus 20. Irmã Fabiana, eu pedi perdão a você, porque esse dia eu estava olhando para a rua, ela falou que você passou, tipo assim, eu não vi não. Pedi perdão a você, porque eu não vi mais não. Entendeu? Mateus 20, a partir do 17, versículo 17, escrito assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus anunciou isso aqui aos discípulos dele, né? Que iria acontecer com ele, né? Como de fato aconteceu. Só que Jesus, isso aqui foi perto dele morrer ali. Só que Jesus ele tinha que cumprir coisas na antiga aliança que estava escrito sobre ele. Então, tanto é que a Bíblia fala, né? Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele teria que cumprir as escrituras. Ele veio para cumprir. Ele veio para morrer, mas antes de morrer teve que cumprir as escrituras. O que estava escrito no profeta, o que estava escrito na lei, o que estava escrito no Salmo, teve que cumprir tudo. E ele cumpriu. Né? Vamos Mateus 5 aí. Mateus 5, versículo 17 e 18. Mateus 5, versículo 17 e 18. Fala assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir tudo que estava escrito. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, ele não veio para revogar, para anular nada. Pelo contrário, ele veio para cumprir tudo que estava escrito sobre ele. Era necessário cumprir a escritura. Então, ele falou, no 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio ia passar, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Por que ele fala até que tudo se cumpra? De que ele está falando? Até que tudo se cumpra. Da morte dele. A morte dele. Porque Jesus ele veio aqui ser obediente até a morte de cruz. Depois da morte ele venceu. Irmão. O que ia acontecer tinha coisa para ele cumprir depois. Não para ele cumprir, para se cumprir a escritura. Mas ele
Ele, Jesus, cumpriu toda a Escritura. Quando ele até que tudo se cumpre, está falando da morte dele. Até a morte dele, ele fez tudo que tinha que fazer. O que ia acontecer depois era fácil mesmo, mas ele precisava morrer. Eu falei aqui, o assunto é o que? Ressurreição. Mas eu posso falar de ressurreição sem falar de morte primeiro? Porque ele venceu na morte. A ressurreição, assim, Deus ia ressuscitar entre os mortos, claro, mas ele precisava morrer. Depois eu vou falar para vocês por que não tem como falar de ressurreição sem falar de morte. Não tem como isso não, mas vou explicar depois melhor isso aqui. Então, até que tudo se cumpre, estava falando da morte dele. Vamos ler aí em João 19. João 19, 28 a 30. João 19, 28 a 30. Aqui, Jesus já estava na cruz já. Então, era a última coisa que ia se cumprir. No 28, fala assim, ó. Depois, vendo Jesus, versículo 28 e 29. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, só faltava isso aqui, ó, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando no cabeço um ensopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tem tradução para está completado, terminado. É aqui, acabou. Ele inclinou, morreu. Então, a morte aconteceu, se cumpriu tudo. Até isso aqui, ó, isso aqui estava escrito lá, irmão, sobre ele. Fala, tem sede e embeberam lá, né? Estava escrito isso aqui. E foi a última coisa que aconteceu com ele. Depois fala que iam quebrar as pernas dos dois que foram crucificados com ele, mas ele não quebrou. Para se cumprir também a Escritura. Mas ele, Jesus, ali, enquanto estava em vida, aquilo foi a última coisa aqui. Que ele falou, tenho sede, ó, acontece que fala aqui, ó. No 28 de novo. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, ó, disse, tenho sede. Aí estava ali um vaso cheio de vinagre, de vinagre, uma esponja fixando no caniço e o sopro para chegar à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, ó, está consumado, terminou. Se cumpriu tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Porque ele não veio revogar, ele veio anular nada. Pelo contrário, ele veio cumprir tudo que estava escrito. E se consumou, quando ele fala até que tudo se cumpra, estava falando aqui, na morte dele. Se cumpriu. Ele cumpriu tudo que estava escrito sobre ele, na morte dele. Né? E depois da morte, vem o quê? Ressurreição. Ele ressuscitou. Lucas 24. Vamos começar em Lucas 23, no finalzinho, só para... Deixa eu ver. Lucas 23, de 55 e 56. (23, 55 e 56) fala assim: as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. 24 agora, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Jesus falou que ia morrer e ressuscitar. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia.
Não foi isso que nós lemos, Mateus 20? Então Jesus já tinha pré-anunciado isso, como de fato aconteceu aqui. Então, se lembraram das suas palavras, daquilo que Jesus tinha falado. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmavam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estados, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora das ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mesmo as mulheres tendo ido lá avisaram a ele, que os anjos falam que Jesus ele vive, eles aqui não acreditaram. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Falando de Pedro ali, Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando com Moisés, Jesus expôs a Escritura para eles. E começando com Moisés, discorrendo por todos os profetas falavam o quê? Moisés, a lei, os profetas estavam falando sobre quem? Jesus. E começando com Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. No partir do pão que eles reconheceram que era Jesus. Aí eles começaram, disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração com ele, pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Nem Jesus expondo a Escritura, eles creram. É no partir do pão que eles reconheceram. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus ressuscitou um corpo de carne e osso, glorificado.
eterno, homem vencedor, vive para sempre, não morre mais. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, os sinais ali, né? Cicatriz. E por não acreditarem eles ainda, não acreditaram ainda, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tens aqui alguma coisa que comer? Jesus estava com fome? Não, né? Ele perguntou isso aqui para quê? Porque ele não estava acreditando, por causa da alegria deles, ele não estava acreditando. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles, para provar que ele tinha um pouco realmente. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo. Ele teria que cumprir aquilo tudo. Como cumpriu, Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, morrer, né? E ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eles foram testemunhas oculares. Apalparam Jesus, estiveram ali com Jesus, viram realmente tudo ali. Por isso que depois testemunharam aquilo que eles viram. E chegou até a gente. Mas a gente precisa palpar Jesus? Não, a gente creu sim que ele morreu e que ele ressuscitou em carne e osso, corpo glorificado. E à medida que a gente crê nisso, irmão, então a gente não pode ser ignorante à medida de pensar que a gente não vai, se a gente morrer, a gente não vai ressuscitar. O mundo é assim, as pessoas do mundo que não, na ignorância deles, nós temos que pregar para isso. Né? A gente prega para eles não serem ignorantes a respeito disso. Mas uns vão querer ficar, permanecer na ignorância. Então, é isso aqui, é nessa esperança que a gente tem que continuar. A gente não pode parar. Que ainda que a gente morra, nós temos em Jesus. A gente vai ressuscitar. Entendeu? Então, eu trouxe essas palavras aqui porque é por isso. Eu tenho a convicção, se eu continuar, porque se eu fosse parar, eu não ia contar com a minha irmã. É certo. Mas se eu continuar, irmão, a gente vai encontrar ainda que a gente morra. Ainda que a gente morra fisicamente, a gente vai ressuscitar. Então, não é para a gente ficar triste. Estou falando, não é para a gente ficar triste no sentido de que não deixar essa tristeza nos dominar à medida que a gente queira parar, entendeu? Porque eu falei que ia parar. Falei várias vezes. Eu não quero mais, não quero. É até ruim eu estar falando isso aqui para vocês, mas eu estou falando que foi real. À medida de uma dor que você sente, você fala coisas que você não quer, mas você fala. Porque você acha tudo Deus injusto. Você chega a ponto de estar falando loucuras. Por quê? Porque é uma dor grande. Uma dor muito grande que eu nunca imaginei sentir, nunca imaginava sentir. Eu só pensava dos outros sentindo. A gente ficava triste pelos outros, mas quando chega pra gente essa dor, é uma dor que você, pra mim, é tipo assim, é quase que insuportável de sentir. É uma dor que você pensa assim, cara, eu não vou conseguir fazer mais nada. Não vou conseguir fazer mais nada. Eu quero ficar aqui sem ver ninguém, isolado, não quero ver ninguém. É isso total, sem querer ver ninguém. As pessoas vinham falar comigo, eu já passei por isso. Não, eu não queria ouvir nada de ninguém. Eu não queria ouvir nada de ninguém. Então a ponto você fica egoísta, você fica ignorante, você fica tudo nesse momento, por causa dessa dor. E esse momento é um momento ruim na sua vida. Mas esse momento, aí que você depois, irmãos, a gente medita na palavra, a gente tem a palavra, né? Aí passa um tempo, você vê que você agiu aquilo na ignorância, por causa daquela dor.
Mas aí você vai trazer a palavra, a memória, que é isso que a gente tem hoje, a palavra. Aí o assunto, esse assunto de ressurreição, aí você traz isso e você lembra, não, eu creio que ela andou aqui em obediência, eu creio que ela venceu. Porque a gente viu empenho, dedicação, por mais que a gente erra, a gente vai errar. Não tem como não errar não, não tem como não pecar não, cometeu erros, como nós vamos cometer também, entendeu? E então é nisso aí, irmão, nessa ressurreição aí que a gente, Jesus fala que crê em mim, ainda que morra, vai ressuscitar, entendeu? Ainda que morra, vai ressuscitar. Então é nisso aí, irmão, que eu vou continuar. Eu vou continuar e eu quero vir aqui para animar, encorajar vocês também a continuar. Entendeu? A gente está sentindo aí, todos estão sentindo essa dor aí. É uma dor que pode cicatrizar, mas ela continua ali. Mas essa dor não tem que chegar a ponto de nos dominar, a ponto de a gente não querer mais. Entendeu? A gente está passando por isso agora, mas amanhã pode ser outro, e a gente, isso aqui, a gente, como eu estou falando, a gente vai sentir essa dor, mas não deixe isso te dominar, não vamos deixar que isso domine, não, porque esse corpo aqui, ele é sujeito aí às coisas aí, ele é perecível, ele é corruptível, e não é esse corpo que a gente está preocupado em manter no sentido de vida eterna, que ele não é da vida eterna. A gente está aqui não preocupado com essa vida terrena, a gente está preocupado com a vida por vida, a vida eterna, que é a ressurreição daquele que já morreu, né? E na volta de Jesus vai ressuscitar. E tem também os vivos, que vão continuar vivos na volta dele. Se vai acontecer com a gente, não sei. Mas pode acontecer que todos morram. Né? Pode acontecer daqui a amanhã, hoje, ou daqui a 10 anos, 20 anos, na volta do Senhor Jesus. Então a gente não tem que se preocupar com idade. Ah, quanto tempo que eu vou ficar aqui? Né? 60, 30, não sei. A gente tem que preocupar com isso. A preocupação nossa não é isso. É com essa vida eterna que nós fomos predestinados a ela. Entendeu? Aí vamos em João 12. Eu falei da morte de Jesus, da ressurreição dele, né? E porque Deus, ele tinha um propósito. Vou dar um exemplo para os irmãos que está ligado no que eu vou falar aqui. João 12. Por exemplo, eu tenho uma semente aqui na mão. Vamos falar de uva, né? A semente. Eu quero plantar essa semente. Para quê? Qual o intuito de eu plantar essa semente? Para crescer um pé de uva, para dar fruto para eu poder comer, não é isso? Então esse é o intuito. Mas a semente, tem que acontecer o que com ela? Porque se eu não morrer, acontece o quê? Vai ter a árvore ali, os frutos. Vai ficar só semente, só vai ser ela. Então, irmãos, Jesus veio, Deus enviou Jesus com o propósito de quê? De quê? Por quê? Entendeu? Se Jesus não morre, irmão, não ia ter, a gente estava aqui. O que a gente ia fazer aqui? A gente ia estar aqui para quê? Então é isso, irmão. Sem ressurreição, sem morte, não tem ressurreição, não tem vida e não tem filhos para Deus. Frutos, muitos frutos, os frutos. Aqui ele fala do grão de trigo. Se o grão de trigo, vamos ler aqui João 12. João 12, a partir do 20. João 12, a partir do 20, fala assim, ó, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
Aí ele fala assim no 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito vim, para esta hora, falando da morte. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então, Jesus fala aqui no 27, Pai, agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora? Que hora? Da morte. Eu vim para morrer. Porque se um grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Se Jesus não morresse, não tinha salvação. Jesus morreu, ressuscitou. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque assim como ele morreu e ressuscitou, se a gente crê nele, ainda que morra, vai ressuscitar. E ele, irmãos, foi o primeiro. Jesus veio como unigênito do Pai, não foi? Se eu tenho um filho, é unigênito, é único. Vou ter mais? É único. Não, eu só tenho único. Agora, quando fala de primeiro, primogênito, se eu tenho o primeiro, se ele tem o primeiro, é porque vai ter o segundo, o terceiro, porque não adianta falar, eu tenho, o meu primogênito é Jesus. Existe eu falar o primogênito sem ter outros? É claro que vai ter outros. É certo já, porque Jesus morreu e ressuscitou, à medida daquele que creu nele, os da antiga aliança, que já haviam crido nele, esperavam já a vinda dele. E esses morreram lá, irmão, né, sem ter obtido ali a promessa em vez de Jesus, né, mas andaram lá na fé lá. Entendeu? Então, ó, vamos ler aqui no Colossenses, capítulo 1. Não falou de né? Eu acho que vamos nos perdoar, foi para nos perdoar, porque sem derramamento de sangue não é remissão de pecados. Então ele precisava derramar o sangue dele para nos perdoar, nos reconciliar com Deus. Porque também se não houvesse reconciliação, como que eu ia obedecer a Deus? Nem tem como. O escravo do pecado ali não tem como obedecer a Deus. Entendeu? Eu estou falando de uma forma, tipo, você está falando sobre a ressurreição, então não estou falando assim, nasceu de novo. Quando a gente nasce de novo, já é predestinado. É claro que você recebe perdão, é reconciliado, mas isso foi para isso, para a gente obedecer e ser obediente como Jesus foi. E ele alcançou, e aquilo também a gente, se for obediente, de alcançar também. Ó, no 13, Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala assim, ó, ele nos libertou do império das trevas. Ele quem? Deus. Deus por meio de quem? Jesus. Ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, ó, para o reino do Filho do seu amor, o qual, ó, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus vivo, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primeiro, se ele é o primeiro, ó, de toda a criação. Qual criação é essa? É essa, que está sendo formada em Cristo. A gente nasce de novo, é predestinado o quê? A essa salvação. Ele ressuscitou, assim também a gente, se morrer, vai ressuscitar. E vai ter um corpo de carne e osso glorificado como o dele. Para isso que a gente é chamado. Para isso. Ó, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia, porque aprova a Deus que nele reside toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer no céu, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar. Ah, como assim? Lázaro ressuscitou, aquele ressuscitar, o corpo de carne foi glorificado, Deus para sempre. Lázaro morreu depois. Então, ele foi o primeiro dentre os mortos. Dentre os mortos. Então, haverão outros? Haverão outros. Se ele está falando que foi o primogênito de entre os mortos. Então, haverão outros que vão ressuscitar com o corpo glorificado também? Todo mundo crê nisso? Crê nisso? Vocês creem nisso? É por isso que a gente está aqui, porque a gente crê nisso, né? Então, é essas palavras que nos consolam, nos confortam, nos coragem para a gente continuar, irmão. Porque se a gente aqui, todo mundo for morrer, que morra como vencedor, irmão. Que a gente vai se encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia fala, depois a gente vai ver. Então, vamos ler agora aqui em Romanos 8. Eu vou ler o versículo 29 só. Versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, está falando de quem? Quem nasceu de novo. Então, quando você nasce de novo, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de seu filho. A imagem de quê, irmãos? Homem vencedor. É o corpo, né? Está falando. Jesus com o corpo glorificado. É isso que ele está falando aqui. A gente foi chamado, conhecido por Deus, né? Para isso. Nasceu aqui, tem uma relação com o objetivo de homem e mulher. Está destinado a quê? Destino seu aqui? É morte. Escravo do pecado, salário do pecado é a morte. Você está destinado. Você nasceu na vontade de Deus. Mas qual o seu destino vai? Mas por que é vida? Porque Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Por isso. Entendeu? Então, nós somos predestinados a serem conforme a imagem dele. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito. Então vão ter outros iguais, o mesmo corpo glorificado, entendeu? Eterno, a imagem do Deus invisível. É isso. Eternidade está falando aqui. De eternidade. A gente é chamado para isso. Jesus morreu na cruz, não foi para tipo assim, aquele que crê em mim salva o espírito, tá? Tipo assim, como se fosse um conformismo. Não. Você salvou o seu espírito, você foi reconciliado com Deus, ressuscitou espiritualmente para você vencer. Para vencer. Ninguém ressuscitou. Jesus não morreu na cruz para você perder, para ninguém perder e ficar pelo caminho. Você que escolhe, a gente que escolhe hoje. 2 caminhos, você escolhe o caminho de vida ou o caminho de morte. Você que escolhe, hoje a gente que escolhe. A gente não tinha essa escolha antes. Agora a gente tem. Mas Jesus morreu na cruz, irmão. Não foi para ninguém perder, não. Quando ele fala aqui, vamos lá em João 11. João 11, o contexto todo fala da morte de Lázaro, né? E Jesus ressuscitou. Antes de Lázaro morrer, ele ficou enfermo, né? Jesus não estava ali perto do lugar ali, né? Estava em outro lugar, alguns estágios, não lembro quantos estágios. E foram falar com ele, né? Jesus ainda demorou depois que soube, demorou 2 dias ainda. Jesus era guiado pelo Espírito, né? Ele era forno. Então demorou 2 dias. Aí depois, né, ele foi para lá. Aí no 17, João 11, 17, fala assim, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito de seu irmão.
Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Jesus estava falando ali, daquele momento, né, que ele ia ressuscitar Lázaro. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Ela já estava sabendo dessa ressurreição aí, já. Entendeu? Isso que ela falou aqui não está errado, não. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ela falou, sim, Senhor. Respondeu ela, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então, vamos agora à explicação do 25 e 26. Então, era falado de uma forma errada. Eu vou explicar isso aqui, quando Jesus fala eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, ele está falando de vitória. Não está falando daquele que ficou no caminho, não. Ah, quem crê em mim salvou o Espírito, e ainda que morra, já tem uma salvação ali, garantida. Não está falando isso, não. Está falando de ressurreição da vida. Viverá é vida eterna, corpo glorificado. Isso que ele está falando aqui. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Vamos ao 1 Tessalonicenses ali. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos dizer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. É escrito assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, que já morreram no Senhor ali, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Bom, essa igreja aqui, eu acredito que teve alguns irmãos que já tinham morrido ali. Por isso que Paulo escreveu isso aqui. Vou dizer por quê. Aqui mesmo já está meio que falando já. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aos que dormem. Paulo está escrevendo aqui para consolar, confortar e encorajar eles. Não deixar a tristeza dominar, como aos demais que não têm esperança. Quem não tem esperança? Veja o mundo aí. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Não, os vivos, eles não vão primeiro ser transformados, enfim, os mortos ressuscitados. Entendeu? Que vão ter um corpo glorificado primeiro. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoara a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Marcos falou lá o quê? Que ela sabia lá que o irmão dela ia ressurgir, né, no dia da ressurreição. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Os mortos, ele está falando dos mortos aqui que morreram no Senhor, como vencedor. Aí, que creram nele, perseveraram nele. Quando fala essa palavra ressurreição, é algo físico que ele está falando. Entendeu? Físico. Ele fala, quem crê em mim, ainda que morra, não é fisicamente que ele está falando? Viverá. Vai ressurgir, ressuscitar. Os mortos em Cristo, que permanecerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Ainda que morra, viverá. Essa ressurreição que ele está falando lá, de vida eterna. Depois nós, os vivos, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Todo que vive, continua vivo e crê em mim, porque na volta dele vai ter irmãos que vão estar aqui vivos e apercebidos. Não desapercebidos, apercebidos. Esses não vão passar pela morte, irmão. Vão ser transformados. Nós, os vivos, ficarmos
os que ficaram, ó, vão ter onde vão ficar. Ele não estava afirmando que ele ia ficar. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Não fiquem entristecidos, não sejam ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram no Senhor, como nossa irmã. Não sejam ignorantes, não deixem essa tristeza dominar, a ponto de a gente falar, não quero mais, eu não quero, estou desanimado, desistir. Nenhuma tristeza pode nos abalar, nenhuma tristeza pode nos abalar. Ele fala, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras que eu trouxe hoje, para nos consolar, nos confortar e nos encorajar a continuar, irmãos. Porque quem crê em Jesus, persevera nele, irmãos. Que os mortos em Cristo ressuscitarão. E todo que vive não morrerá, não vai passar pela morte. Nós, os vivos, o que for encontrado aqui apercebido, vai ser transformado. O corpo. Então, irmão, vai ser transformado, porque é necessário que o corpo seja transformado. Porque esse corpo aqui, de carne, dessa carne e sangue, né? Carne e sangue não é da vida. O reino de Deus é eterno. Esse corpo não vai ficar para sempre. Ele envelhece, né? Morre. É isso que está falando, irmãos. Entendeu? A gente pode morrer. Mas Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, vai ressurgir. Porque nós cremos, assim como nós cremos que Ele morreu e ressuscitou, irmãos, também vai acontecer com a gente. Ainda que a gente morra, a gente vai ressuscitar. 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 50. Aqui, esse capítulo aqui, todo fala de ressurreição, que os irmãos aqui de Corinto estavam afirmando não haver ressurreição. Então, não vou ler esse capítulo todo, mas vou ler isso aqui, finalzinho aqui. Ó, finalzinho fala assim, ó, a partir de 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a confissão e herdar a incorrupção. Por isso que é necessário que o corpo seja transformado. Aqueles que forem encontrados vivos aqui. Entendeu? O reino de Deus é eterno, irmãos. Se o corpo não vai ficar para sempre, ou se Jesus voltar hoje, a gente vivo vai ser transformado. Precisa ser transformado, porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Não vai herdar. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dominarão, mas transformados seremos todos, tem que ser. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É necessário acontecer isso. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Depois disso, não tem morte mais não. Aí sim, irmão, o corpo que a gente vai ter não morre mais. Tragada foi a morte pela vitória. E a vitória está onde? Em Cristo. Então quando ele fala ainda que morre, é da vitória que ele está falando. Não é da derrota não. No 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes. Não desanimem, irmão, na obra do Senhor. Por quê?
sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então, se a gente está aqui hoje, trabalhando ainda, estou aqui para encorajar, para a gente continuar, né, trabalhando, porque o nosso trabalho ele não é em vão. Como o trabalho de Kênia, que ela teve aqui no Senhor, não foi em vão. Entendeu? Então é isso. Por isso que a gente tem que trabalhar. Tem que se dedicar, se esforçar. A gente vai pecar, vai errar. Mas o sangue de Jesus nos deu todas as condições. A gente tem tudo para andar aqui em obediência. Por isso que a vitória é certa nele. Ele nos chamou para isso, para a vitória. Ele nem chamou ninguém para ficar no meio do caminho, não. Amém. Ele morreu na cruz para nos dar a vitória. Entendeu? Quem crê em mim, ainda que morre, virá. É vitória, ele está falando. E todo que vive não morrerá. Irmão, a gente tem que ter noção do que é isso. Talvez a gente não dá tanto valor como deveria dar. Porque se desse, se empenhava mais, se empenharia mais. A gente se empenharia mais. Aí sim, a gente ia dar o devido valor, porque isso é incomparável a qualquer coisa. Quando fala que Jesus pagou um alto preço, não tinha como pagar essa dívida, Jesus pagou pela gente, porque a gente tinha uma condenação aí proposta pra gente, que era a morte. Ele foi e pagou a dívida para você herdar a vida. Irmão, então a gente tem que dar o devido valor a isso. Vamos a Apocalipse. Capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Versículo 6 fala assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Isso aqui é pra gente. Entendeu? Se a gente, como eu falei no começo, ressurreição são duas. Tem duas. Tem a da vida, que é essa primeira aqui, mas tem a do juízo, que é a segunda. Ele fala isso. A segunda morte não tem autoridade. É o juízo lá, que é a segunda morte, está falando lá de fogo. Então, irmãos, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Eu vim falar aqui hoje da primeira. Da primeira por quê? É porque aquilo que Jesus fez lá na cruz, irmão, foi para a gente vencer, como eu falei aqui. Entendeu? E para nos encorajar, para a gente não ficar entristecido, né, a respeito do fato que aconteceu, né? A nossa irmã que dormiu no Senhor e que ela vai ressuscitar, e é nessa esperança que eu vou continuar e estou aqui para encorajar também a vocês a gente continuar, né, firmes aí, e estar nos esforçando, né, nos dedicando mais, nos empenhando, entendeu? Porque tem que haver essa dedicação, né? Tem que haver essa dedicação de entrega. A Bíblia fala, eu li aqui, né, quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida no mundo, né, acho que em João, deixa eu ver, João 19. Foi João 19, foi João 12. João 12 fala assim, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna.
Então, quem ama a sua vida, vai perder. Quem ama a sua vida, o quê? Quem quiser fazer aqui a própria vontade, vai perder lá. Quem amar aqui, perde lá. E quem odiar aqui, preservar lá para a vida eterna. Então é assim que a gente tem que andar, entendeu? Esse Jesus também não amou a própria vida aqui, não fez a própria vontade, foi obediente ali até a morte, morte cruz, como devemos ter o mesmo sentimento dele, entendeu? Então são essas as palavras aí que eu trouxe para estimular os irmãos aí. Eu espero que todos tenham entendido o que eu quis passar aí. Que a gente venha ficar firme, não perder, não ficar entristecido. Né? E a gente está aqui nos consolando com essas palavras aí. Entendeu? De vida eterna. Com essas palavras aí, palavras de ressurreição. Entendeu? E o que a gente tem que pregar também, né? Morte e ressurreição de Jesus, para as pessoas se arrependerem e crerem. Né? E não vamos parar não, vamos continuar aí. Amém? Em nome de Jesus. E aí você coloca aquele mundo. O irmão querendo cantar um louvor aí. Quer orar? Eu quero falar. Quer falar? Quer falar comigo? Irmão, eu nem ia, eu vou meditando ainda, mas aí, quando eu vou falar, não podemos igual não, temos que falar muito. E eu não vou falar muito não, porque se eu for falar, não pega tanto. Então, eu quero falar um pouco sobre o despertar do sono, né? Porque muitos de nós estamos dormindo. Vou falar de mim mesmo, então nós temos que despertar no sono, então dá tempo, a hora. Porque a hora é agora. Porque se Jesus voltar, não tem hora não. Acabou. Então nós temos que aproveitar enquanto há tempo. Então nós temos que despertar. Né? Despertar é estar no sono, dormindo. Né? Eu quero falar com vocês, Romanos 13, parte do 11. Treze, parte do 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vós despertar do sono, porque a nossa salvação, esta agora mais está mais perto do que quando princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamos da arma da luz. Andamos dignamente como em pleno dia, não em orgia e bebedice, não em serviço e exorção, não em contenda ciúme, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e anda disponhais para e nada disponhais para a carne, no tocante à sua concupiscência. Então, aqui fala que eu não vou falar, mas vou falar muito não, mas aqui diz tudo aqui que nós temos que deixar as obras ali as obras do mundo, né, para trás. Nós temos que ter o que é luz, né? Nós temos que estar acordados, não podemos estar dormindo não, né? Não desejamos coisas ali da carne, né? As coisas do mundo, né? Porque nada vai mudar, nada vai nos fazer salvação não.
Porque se nós estamos aqui, como a irmã fala, nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para nós conquistar a nossa salvação, a nossa vida eterna. Né? Então, nós não devemos estar dormindo, não. Falo por mim mesmo, porque muitas vezes as pessoas têm aqui a palavra, né? Está aqui a palavra para todo mundo aqui, para não estar dormindo, para estar dispersando, né? Mas muitas vezes não tem até aquela preguicinha, né? De não querer ler, não querer ler, né? É porque nós não queremos, porque tempo nós temos, né? Então, aqueles que querem se salvar, né? É a salvação individual. Né? Nós temos que procurar lá os irmãos para se estimular, né? E se apressar porque o tempo é agora. Né? Vamos aproveitar enquanto Jesus não chegou. Não devemos estar pensando, não, porque aqui é sério, a volta de Jesus está chegando. Né? Nós também queremos também estar juntos com aqueles vencedores, né? Que hoje está esperando Jesus voltar. Então nós temos que acordar, né? Mas isso não quer dizer para os irmãos, tá? Bom, eu tive essa mudança de horário aí, né? De culto aos domingos. E alguns irmãos aqui estavam no sábado passado, né? A mudança ocorreu porque essa mudança de acontecer aos domingos, 10 horas, foi mais para os irmãos que moram longe, né? Mas esses irmãos que moram longe não estavam nem vindo ao culto. Foi nem só esse motivo também, não. Porque também teve irmãos também que dormiam aqui no culto. A verdade tem que ser dita. Eu estou falando com vocês que quem vem aqui na frente sabe disso que eu estou falando. Irmãos que dormiam aqui. E chegavam atrasados também, muitos chegavam atrasados. E também por ser quente também de manhã. E por isso que houve essa mudança aí. Então a gente decidiu colocar esse horário de 19 horas, 7 horas da noite. Por isso aí. E tipo assim, eu não sei se todos concordaram realmente com essa mudança, entendeu? Mas foi por isso, né? Foi por nada não. Por isso aí. E a gente também estabeleceu no caso, não passar no máximo até 19 horas. Por isso também, porque os irmãos que moram 19 horas com um horário mais acessível, sim. Até irmãos que moram longe, tem como vir também. Hoje, chovendo muito, né, é complicado. Mas como com esse horário, 19 horas, não está tão tarde, né, um horário bom. E também a gente estabeleceu no máximo do culto ir até 9 horas. Porque 9 horas também é um horário cedo, né, que os irmãos moram longe e vão voltar para casa. Entendeu? Então a gente achou esse horário bem acessível, entendeu? Para todos os irmãos. Entendeu? Por isso que houve essa mudança aí. E eu não sei se alimenta alguém quer falar alguma coisa, né? Então a gente vai voltar ainda para os alimentos aí, né? A gente vai ver muito, se organizar melhor aí. É só isso, alguém, se tem alguma. Só rapidinho. Tipo assim, também sobre a Bíblia fala dos profetas, 2 ou 3 no máximo, né? Eu já falei isso no ano passado. Assim, quem tiver uma pregação, me avisar ou avisar eles estão, porque a gente fica responsável por pregar, entendeu? O Senhor está responsável pelo dízimo, e eu fico ali no controle do som aí, das coisas aí, e Romilton mais pelos ensinos. Não quer dizer que os outros não têm função, não. Vocês têm que todo mundo ter uma função aqui. A Bíblia fala sobre as mulheres serem mestras do bem, ensinar as mais novas, ser boas donas de casa. Não é só isso não, ser boas donas de casa não. Mas a Bíblia fala disso, né? Instruir as outras, que estão chegando agora. Então, aquelas que já estão há mais tempo, lá fala de idosas. Não é porque... Mas eu não creio que ali está falando de idosas realmente, literalmente, falando fisicamente não. Porque se for assim, então uma idosa na outra fé, como ela vai instruir a outra, né? Uma idosa de idade pode ser nova na fé. Então quem está mais tempo já tem sabedoria, vai instruir a ela. Ela precisa conhecer a palavra. Então está falando daquelas que estão, já têm experiência, entendeu?
tem conhecimento, está falando dessas. Então, mulheres, tem função para vocês também. Para todos. Todos têm função. Eu só estou colocando aqui, profeta, quem está pregando. A igreja, tem igreja lá de Atos, lá tinha vários profetas, mestres. Aqui, irmão, eu já vi isso já. Alguém perguntar, lá tem pastor? E aí, aqui tem pastor? São 5 ministérios. Irmão. Porque tem gente que fala assim, não, tem pastor, já não tem pastor. Pai, como é que você sabe que tem pastor? Não tem nenhum que direciona, que guia ninguém não, aqui não? Então, na igreja de Deus, são 5 ministérios. Apóstolo, mestre, profeta, evangelista, pastor e evangelista. A igreja de Deus é isso que tem. Aqui pode não ter todos os ministérios? Pode não ter todos os ministérios. Pode não ter. Mas tem ministério sim. Tem pregador? Tem pregador. Tem evangelista? Tem pastor? Nossa, a igreja de Deus tem. Isso aqui tem. Eu creio que aqui tem pastor. Tem profeta. Tem evangelista. Guerreiro. Então, cada um tem uma função. Se você ainda não descobriu a sua, irmão, medite na palavra, se esforce, se dedique, que você vai ver qual é a sua. A gente percebe. Não é só quem percebe. Quem mais percebe não é a pessoa própria. São os irmãos que percebem isso. São os irmãos que veem isso. Os irmãos que veem isso. Vocês que veem isso, ó. Não está percebido. Esse irmão tem características de pastor, características de profeta, características de evangelista, de mestre. Vocês veem isso aí. Fiquem atentos. E aquele irmão também que está se esforçando, ele vê isso também. Paulo falou dele. Eu sou mestre, pregador, apóstolo. Ele falou. Entendeu, irmão? Então cada um tem uma função aqui. O fato de eu estar falando aqui que a gente ficou responsável, eu está responsável por pregação, Miguel é responsável por isso, Luciano é responsável por... quer dizer assim que a gente está mandando em vocês hoje? Não, a gente não é mandando, não. A gente não manda na vida de ninguém. Não manda na vida de ninguém, não. A gente está aqui, porque a gente se colocou à disposição para a gente ter uma responsabilidade. Eu me coloquei à disposição, o irmão se colocou, os irmãos, para se colocar à disposição, para edificar, o intuito é de edificar quem? Aos irmãos. Servir. É o serviço que eu vou exercer. Para que eu tenho que exercer esse serviço? Para eu chegar à estatura do varão perfeito, a perfeita varonilidade. É isso que eu tenho que chegar. Todos têm que chegar a isso. Por isso que eu tenho que saber o meu ministério. Eu tenho que saber a minha função. Se eu não sei ainda, eu me esforço. Eu me dedico. Quem sabe não é melhor que quem não sabe. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Aqui todos são iguais, nós somos irmãos. Jesus falou. Quer ser primeiro? Seja o último e servo de todos. Seja o último. Não, isso é se humilhar. Quando a gente é servo, a gente tem que ser humilde. Se humilha. Por mais que você tenha conhecimento. Isso não é ninguém não, é graça de Deus, é favor. Tudo que é graça. Entendeu? Não ensoberbeça não. Não acho que é nada de você não. Não é nada da gente. É dom de Deus. Graça. Fala isso. Aí você ora para ela. Não completei o que falei. Sobre 2 ou 3 profetas que eu falei, a gente não vai ficar perguntando não. Entendeu? Por quê? Eu já avisei só passado. Quem tiver uma pregação me avisa ou avisa a listão. Só um só, se tiver uma pregação. Vai me avisar ou avisar aí. Porque só pode ser 2 aqui, pregando, que vai pregar. Aí a gente vai deixar o espaço aberto, em aberto para um, porque revelação, quando vem para a pessoa, não é eu que tenho que perguntar. Então, ou também, se ficar perguntando, o que acontece se não perguntar? 1, 2, 3, levanta a mão, não é isso que acontece às vezes? Então aí a gente tem que escolher, fica um negócio meio chato, a gente tem que escolher entre um irmão para vir. Então vai ficar aberto para um irmão
Quem tiver pregação, fala comigo ou com a Cristal. Aí a gente vai aqui, irmão, antes do culto ou durante a semana, né? Irmão, você acha que quanto tempo você vai pregar? A gente vai conversar para ter uma decência, para ele não passar do horário, entendeu? Porque no horário temos irmãos que moram longe, por isso. Né? Mas a gente tem que ser guiado, entendeu? Então vai conversar ali, vamos deixar a pregação, vai conversar os dois ali para ter um tempo, entendeu? E deixar em aberto um. Irmão, vem revelação, você que vai levantar a mão. Entendeu? Não sou eu que tenho que perguntar aí, um vai levantar. Aquele que estiver cheio, e ele vai estar apercebido, perceber também o que? A pessoa está aqui pregando. Se for antes de começar ela a pregar, ela vai levantar, não tem algo para falar. Está cheio ali, tem algo para falar. Ou, quando ela perceber também que está encerrando já ali o irmão, né? Ela vai levantar, não estou cheio, que eu quero falar. Vai falar. Está aberto para ele. Essa pessoa, não sei de quem tiver com ardendo mesmo no coração para falar, é isso, mano. Revelação, vem cá e fala. Entendeu? A gente não vai ficar perguntando, não. Aí pergunta, um monte de gente levanta a mão. Vem cá você, estou escolhendo o irmão. Isso não é revelação. Então, temos que escolher e fica uma situação complicada também, né? Escolher, né? Tem 3, eu tenho que escolher um. Olha só, entendeu? Então, vamos fazer assim agora mesmo. Sem pregação, fala comigo ou com a Cristal. A gente conversa ou antes do culto, ou durante a semana, manda no WhatsApp, né? Ou liga, conversa com a pregação, irmão. A gente vai pregar. A gente vai conversar ali e vai pregar. E vai deixar aberto para um, né? Se vem revelação, levantar e cheio de espírito e ficar livre. Pode ser trabalhar e não pela comida que perece, mas para que aquela que subsiste para a vida eterna, né? Como o João falou do trabalho aqui, né? Com o título, independente. Ali o contexto ali é porque os homens lá estavam indo atrás de Jesus por causa do pão, aí ele foi e falou isso, né? E a gente tem que trabalhar, se esforçar, como o Tiago falou aqui, que naturalmente é inevitável que a gente não venha ter dons do Espírito, se a gente estiver realmente nos empenhando. Então isso vai ser notório, a gente se empenhando na palavra, né, adorando ao Senhor, servindo com gratidão, vai ser, não tem como não acontecer, né? O Senhor vai trabalhar por meio de nós, né? Ele não vai descer anjo do céu para pregar o evangelho, somos nós, né, homens falhos, né, mas que fomos redimidos pelo sangue de Jesus, né, nos foi dado o Espírito de Deus, Deus nos deu do seu próprio Espírito, né? Então a gente, para enxergar isso em nós mesmos, como o Tiago falou, que às vezes a gente não enxerga por estar aqui, né, com essas coisas desse mundo envolvido, para enxergar isso aí a gente tem que, essa grandeza, dar valor a essa grandeza, a gente tem que estar, né, nos empenhando, nos esforçando, né? A Bíblia fala, esforce-te, né? E eu te ajudarei, né? O Senhor pede para que a gente faça o que a gente pode fazer. E Ele vai fazer o que a gente não pode fazer, né? Vou louvar o menino aqui, aí depois eu vou orar. Assim. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que não alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado,
Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, fosse mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento que estivemos aqui, que ouvimos a tua palavra, te adoramos. Queremos estar cheios, Senhor, todo momento de nossas vidas, perseverantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a gente tem certeza que no Senhor o nosso trabalho nunca vai ser em vão, Senhor. Nosso trabalho vai perdurar, Senhor, vai entrar na vida eterna, porque nós temos esperança, Senhor, que um dia, Senhor, na tua vinda, a gente vai ser transformado, Senhor. Aquilo que estará no pó, Senhor, aqueles que dormiram no Senhor, ressuscitarão primeiro, e nós, Senhor, os vivos, seremos transformados ao encontro do Senhor nos ares, Senhor. Aleluia! Para o mundo, Senhor, isso é loucura, Senhor. Que isso não venha a ser loucura em um instante da nossa vida, Senhor, para a gente, Senhor. Porque uma vez lavado, Senhor, é impossível voltar ao arrependimento, Senhor. Que a gente não venha cair no engano do pecado, Senhor, com a astuta cilada do diabo, Senhor. Mas que a gente venha perseverar na tua palavra, Senhor, que é poderosa, Senhor, que é gloriosa, que nos lava, Senhor, nos torna mais alvo que a neve, Senhor. Não importa os nossos pecados, Senhor, mas o teu sangue, o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado, Senhor. Que a gente venha, Senhor, andar aqui perseverante, Senhor. Perseverantes na tua palavra, Senhor, com a esperança, Senhor, naquilo, no porvir, Senhor, da vida eterna, Senhor, em nome de Jesus, que te agradecemos e oramos ao Senhor. Amém. Amém.